doutora, o neném já tem 9 meses, tem 9 meses que a gente não transa. É santa, que a chinela canta. Mas qual é a história mais marcante, assim? Quando eu já tô em depressão, quando eu já tô separando do meu marido, quando eu já tô irritadíssima com meu filho. E como é que você se sente nessa questão? Porque, por exemplo, você é mulher, é esposa, é mãe, é médica. Tô fazendo tudo errado? Tô fazendo do que eu tô falando. Essa transição de mês aí que muitas mães não sabem, né? Exatamente. O que é o sono de qualidade para aquela família, né? É assim, você já chegou a salvar algum casamento por essa questão? Foi uma das coisas que me fez querer trabalhar com sono. Isso é uma receita para depressão materna. Como é que você enxerga hoje o marketing, né, nessa realidade atual? E nessa fase, a gente tem a primeira grande regressão de sono. Né? O quanto a tela tem impactado na questão do sono. É um canal gratuito. Ó a quantidade de conhecimento Verdade. que a gente trouxe aqui de Sim, graça. sim. É rotina. Não é sorte. É rotina. É rotina. Esse é o nosso tema desse nosso podcast. Que todas nós, mulheres, deveríamos gestar por 1 ano e não por 9 meses. Como é que funciona essa questão da consultoria? Doutora, tem que ter rotina de sono em viagens também? Coordenadora da Santa Casa, eu falei, tem trabalho pra mim aí? É a maior dificuldade, é o que a gente falou aqui antes de começar o podcast. Um profissional, ele é responsável por contribuir para a formação de qualidade chegar. Eu acho que não deve nem ser uma dúvida. Eu acho que o médico que quer se posicionar no mercado, ele precisa de um profissional responsável por isso. A população necessita disso. E tem muitos vídeos que a gente fez, tem 50 mil visualizações. Existe uma história, né, de antigamente, não é do meu tempo não, mas Não é do seu a gente tempo, já não. começa a ouvir. É que quanto mais a criança dorme, mais ele cresce, né? Iniciando mais um episódio Promed Podcast, a sua consulta digital. Sono não é sorte. Hoje estamos com uma pessoa aqui fantástica para poder falar desse assunto. Doutora, seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai falar desse tema que deixa o povo acordado a noite toda, né? Como é que é isso, doutora? O sono é uma necessidade básica, né? Então, ficar sem dormir é uma coisa que deixa realmente os pais de cabelo em pé. Por que a gente traz esse tema aqui, sono não é sorte, é rotina? Porque muitas pessoas acreditam que, meu bebê vai nascer, e a gente nem pensa que ele vai ter alguma dificuldade para dormir, né? Ninguém fala muito sobre Sobre isso. isso, né? Isso é das coisas ocultas da maternidade. E é importante a gente entender, já durante a gestação, que eu tenho muita coisa para fazer para não ser surpreendida com o que o sono do meu bebê pode trazer para a minha família. Tem muitas nuances envolvidas nisso aí. Algumas famílias são abençoadas com o menino dorminhoco, sem fazer nada, mas isso não é o costumeiro. Isso não é a sorte, né? Exatamente. Até tem gente que tem sorte. É raro. Tem, mas como não acontece na maioria das famílias, a gente tem que correr atrás de construir uma rotina boa para que todo mundo durma, o bebê e a família. Todo mundo precisa, né? Quem é que não gosta? Exatamente. Quem é que não gosta de um soninho, uma noite bem dormida? E Léo, às vezes eu falo que eu fui plantonista durante muito tempo, né? Eu e Danilo, a gente é acostumado a dar plantão. Eu achava que eu ia tirar de letra. 36 horas, 48 horas de plantão. O menino nascendo, o sono dele ia me afetar. Só que o que acontece é que as coisas vão se acumulando, né? São 2, 3, 5, 8. Eu recebo família nas consultorias às vezes de 2 anos que a criança Sem ainda conseguir dorme dormir. muito mal. Então você pensa isso se acumulando ao longo dos dias. Falo que uma mãe, um pai que dorme, eles são pais muito melhores. Então não é luxo querer dormir bem, é necessidade. E também tem a questão do pessoal já voltar ao trabalho, né? Em pouco período, né? Você tá gestante e volta. Em quanto tempo você mais ou menos voltou O no primeiro filho? profissional liberal, você tem isso, né? A gente até tem uma licença maternidade um pouco maior para a mãe. O pai não passa por isso. Então, o pai tem 5 dias de licença maternidade no Brasil, o que é uma vergonha, mas pouco, né? é pouquíssimo, não dá tempo de nada. Você saiu do hospital com 3 dias, com mais 2 você volta ao trabalho. A mãe até tem um tempo de 4 meses, mas se a gente não é organizado, 4 meses não dá para Não dá, ajustar né? o sono do bebê. E o profissional liberal, então, eu mesmo com o Joaquim voltei com 2 meses e meio. Com o TT eu pretendo voltar por aí. Meus pacientes estão me esperando, não tenho muito tempo.
Nesse tempo, é interessante que a gente vá ajustando as coisas para que quando eu retorne ao trabalho, já é difícil, Léo, você não dormir e ficar com a criança no outro dia. Pense em lidar com falta de sono, mais a criança, mais o trabalho. Isso é uma receita para a depressão materna. A gente tem muitos estudos bons que mostram que falta de sono no bebê, ou seja, bebês que dormem muito mal, são relacionados à depressão materna. Sério? Seríssimo. E aí tem muita gente ainda que fala que, ai, que besteira ensinar o sono. Se seu bebê não dormiu, espera aí até 2, 3 anos que vai resolver. Cara, passar por privação de sono 2 ou 3 anos acaba com a alegria da maternidade. Acaba com o casamento, acaba com Com tudo. tudo que a mulher tem de Autoestima. bom, com autoestima, porque nossos hormônios são regulados pelo sono. Então, se eu não durmo, minha imunidade está ruim, minha vitamina D pode ser alterada, minha saciedade pode ser alterada porque o sono interfere na leptina. Então, a mulher tende a engordar mais se ela não dorme. É uma sequência de coisas por só uma besteira do bebê que não dorme. Imagina. Que é assim mesmo. Eu mesmo, quando eu não durmo, não durmo bem, acordo Aí você estressado no pensa, outro Léo, dia. uma noite, beleza, no outro dia a gente tira uma Recupera, né? sonequinha, se recupera. Pense nessa sequência de noites. Verdade. Foi uma das coisas que me fez querer trabalhar com sono. Eu, a princípio, não tinha nada a ver com o que eu fazia, eu sou intensivista, então eu jamais pensava E nisso. você começou a pensar nessa questão do sono antes de ter seu primeiro filho? Ou quando você teve seu primeiro filho, Na você verdade, passou a entender o isso? que aconteceu? Foram as duas coisas. Quando eu comecei a fazer consultório, eu percebi que era uma demanda muito grande. Se falava de doença, de peso, de amamentação, e os pais vinham: ah, mas esse bebê meu bebê não está dormindo. Eu não sabia manejar isso, porque a gente não aprende isso na residência. Sim. Eu tenho lá na UTI neonatal um bebê de 1 quilo, gravíssimo. Ninguém está pensando no sono dele. Então, não é uma coisa que a gente traz da residência. Quando eu comecei a perceber isso no consultório, falei, eu preciso me aprofundar nisso. Foi aí que eu comecei. Fiz o primeiro curso, fiz outro curso, fiz uma primeira pós, mas eu ainda sentia que meu conhecimento era raso. Eu sabia a teoria, mas eu não entendia o que era na vida real. Às vezes eu achava que assim, nem é isso tudo, acho que essa mãe é meio fresca. É Nutella, só manda mais Essa Nutella. mãe é Nutella, como assim? O menino nem deve ser isso tudo de noite. Então eu passava as coisas teóricas que eu tinha aprendido, mas eu não sabia na realidade que a chinela canta. Eita. Quando o Joaquim nasceu, eu pensei, não, pra mim, vou tirar de letra. Já sou acostumada a perder noite, como eu já sei aqui na teoria, É tranquilo. vou começar a ensinar. Léo, Só que não. a gente tomou uma surra de Joaquim. Eita. Uma surra. Aí eu falei, eu preciso me aprofundar ainda mais. E meu bebê vai ser o teste. E eu falo que ele veio para desafiar, assim, se eu realmente tinha aprendido. Perfeito. Ou seja, você estava estudando antes, Exatamente. aí depois veio teve até, Exatamente. né? A teoria e depois veio a prática. Tudo que eu aprendi nos meus cursos, eu comecei a aplicar. Porque não tem um jeito só de dar certo. Sim. Tem muitos caminhos que eu posso ir que vão me levar a um sono de qualidade. Até porque é importante eu definir com a família o que é o sono de qualidade para aquela família, né? Sim, vai ter perfeito. família que vai me falar assim: não, Ingrid, se meu bebê dormir aqui juntinho comigo, mas ele acordar só para mamar, tá ótimo. Vai ter família que vai falar: não, doutora, para mim, tá bom, meu bebê tem que dormir, tá dormindo ali no quartinho dele. Então, tem a individualidade de cada família e a individualidade de cada bebê. Às vezes, o bebê tem muitas coisas iniciais, ainda tem muita dificuldade com a amamentação, tem algumas patologias que fazem com que o sono seja pior. Então, tem muita coisa para a gente ajustar. Você falando disso, me vem uma pergunta, né? Essa questão do sono do bebê, por exemplo, começa a pôr em prática já na gestação ou isso não tem nada a ver? Como é que funciona essa questão? Primeiro, se eu pudesse dar um conselho para toda mãe que está me ouvindo aqui, seria: comece a estudar sobre sono na gestação. O sono do nosso bebê começa a ser formado ainda na barriga. Tô fazendo tudo errado? Tô fazendo do que eu tô falando. Porque assim, Léo,
Quando a gente é exposto a muito cortisol, o nosso bebê é agitado. Então, o que eu fiz hoje, de sair do parque pro consultório para vir para cá, para chegar em casa para dormir tarde, minha bebê está sendo afetada. Ela pode ser uma bebê que nasce com um sono pior. Então é importante, eu sei que as mulheres trabalham, a mulher moderna hoje é uma mulher diferente, Sim. mas o ideal é que a gente tenha um sono de qualidade. Que eu não fique com a madrugada agitada, que eu não vá dormir muito tarde, que eu não me exponha muito a telas, que eu faça atividade física, porque isso tudo já vai regulando o meu bebê desde a barriga. Isso é o mais importante? Não, mas eu já posso começar a ajudar com que ele não tenha tanta dificuldade nessa transição do nascer. Sim. E o estudar na gestação é muito importante, Léo, porque eu te falo, eu que sou pediatra, já atendia, não tinha noção do quão desafiador o sono pode ser. Então, às vezes eu recebo nas consultorias pais que já têm muita noção do quanto tempo que tem que dormir, do jeito que faz. Tem gente que vem pra mim, Léo, que eu morro de dor. Eu falo, vou ter que começar lá do Olheira zero, canto a canto. que não sabe nem que o bebê precisa ser induzido ao sono, que acha que assim, ué, mas como assim? Não é só deitar e dormir? Que nunca passou pela cabeça de que tem um montão de coisa pra gente fazer pra Se ajustar o envolvendo. sono. Vou te perguntar assim, você acha? O que precisa fazer pro bebê dormir? Rapaz, você pegou aí agora. Não é só botar no bercinho? Teoricamente, peito, Pois é. né? Ninar e acabou. Muita gente acha que o bebê nasce pronto pra dormir, que ele nasce sabendo dormir. Dormir, né? E não é. Ele precisa ser ensinado. Hoje eu recebi uma pergunta no Instagram que foi interessante porque às vezes as pessoas não querem saber muito de teoria, né? Elas querem saber da prática, do que eu faço para resolver. Uma mãe me perguntou o que acontece que os bebês têm tanta dificuldade com sono. E é interessante a gente entender do bebê que a gente consegue ver que não é besteira, né? Que eu preciso ajudar. A gente adulto desperta. Todo mundo desperta aí à noite. Provavelmente você nem percebe o número de vezes que você desperta e volta a dormir. Então, não é errado despertar. O que acontece com o bebê é que ele tem um cérebro muito imaturo. E com isso, ele também tem um sono muito imaturo. O que acontece com a maioria dos bebês é que eles trocam muito de ciclo de sono durante a noite. Então, eles vão sono leve, sono pesado, sono leve, sono pesado. Isso também acontece com a gente, em menor frequência, mas a gente já sabe lidar com isso. Então, quando eu tô lá dormindo em sono pesado, eu fico em sono mais leve, eu me viro pro lado e durmo. O que acontece com o bebê? Ele tava no sono pesado, ele entra em sono leve, ele acorda. Não vira e chora. Não sabe o que fazer. E aí, o que a gente vai criando? E eis um grande problema que a gente tem que alertar as mães, a ter cuidado. Toda vez que meu bebê entra numa mudança de ciclo, o adulto vai socorrer para ele não acordar de vez. E aí é nessa hora que ou a gente amamenta, ou a gente nina, ou a gente dá o tapinha no bumbum. Não deixa a criança... Isso, não deixa a criança amadurecer, porque eu tô morto. Eu já acordei 5, 6 vezes na noite, eu quero que ele fique quieto logo. Eu quero dormir também. Isso pode criar no bebê as chamadas associações de sono, que são quando o cérebro do bebê entende que ele precisa sempre daquilo para voltar De uma a dormir. dependência, né? Exatamente. É um dos maiores fatores de insônia na infância, é essa dependência das associações de sono. Novamente, tem bebê que é tranquilo, tem mãe que é sortuda, que faz isso tudo, o bebê vai amadurecendo sozinho e a gente não tem nenhum problema. Perfeito. Mas minha amostra é viciada, né? Todo mundo que chega pra mim tá desesperado. Quase tudo que chega pra mim tem muita relação com isso, com esses hábitos ruins que a gente foi colocando no bebê, que ele não consegue se livrar sozinho. E aí a gente tem que modificar todos esses hábitos que ficaram sendo repetidos por 5, 6, 7, 8, 2 anos. Quanto mais tarde, mais eu tenho dificuldade para retirar esses hábitos. Imagino. E justamente isso, né? O tema já fala, né? Não é sorte, é rotina.
Então, de fato, se você tem essa rotina, como você está falando, a mãe vai conseguir dormir bem, o pai vai conseguir dormir bem. E aí, Léo, quando você não tem a menor noção que eu preciso fazer alguma coisa desde cedo para começar a ajudar meu bebê a não ter esses problemas, eu só penso em pedir ajuda quando eu já estou em privação de sono, quando eu já estou em depressão, quando eu já estou separando do meu marido, quando eu já estou irritadíssima com meu filho. Então a ajuda vem tardiamente. Eu tenho consultoria de sono, eu sou consultora de sono, mas antes disso eu sou pediatra. Então, desde a minha primeira consulta eu falo sobre sono. Porque é o que eu Sim, disse, muitos pais vêm desavisados. As mães estudam sobre o enxoval de frufru lindo, maravilhoso, estudam sobre a amamentação e não fazem ideia do quanto o sono pode ser desafiador. sim, sim. E isso foi uma experiência prática minha. Eu passei por muitos perrengues, meu puerpério foi difícil, minha amamentação foi difícil, mas nem de longe se compara ao que a ausência de sono causou em mim. Sim, imagino. E como você falou, né? Toda essa experiência que você tem, né? De profissional, médica, tem como mãe também, né? Então, assim, tem propriedade de falar de todos os lados, né? Porque quando a gente fala de algo que a gente não entende, Com né? É uma certeza. coisa, mas quando a gente passa e sente na pele, é diferente. E sobre falando, já aproveitando esse gancho, né? De falando de você de mãe, com o Joaquim, como foi esse início? Foi fácil? Ele hoje dorme que horas? Como é que é Nunca isso é aí? fácil. Então, Léo, eu tive, como eu disse, nesses primeiros meses, né? Eu tive alguns problemas com a amamentação. O Joaquim fez uma cirurgiazinha da língua. No começo, o foco era totalmente esse, então não tava nem aí pro jeito que dormia. Dormia. Dormia no colo, dormia de qualquer jeito. Eu sempre quis que meu filho tivesse o quarto dele. Isso é uma coisa minha e de meu marido. A gente Sim. queria ter o nosso espaço. Não precisa ser assim. Tem família que dorme junto e que se a cama for segura para o bebê, tá tudo bem. Ou se o bebê estiver no bercinho do lado, tá tudo bem. Não tem um jeito só do sono ser o correto. Mas para minha família, eu sempre quis que meu filho tivesse o ambiente Sim, dele e a gente tivesse o nosso. A gente trabalha demais, só tem a noite, então eu queria manter o nosso ambiente. Dito isso, eu falei, com um mês o meu filho vai pro quarto dele, com um mês um ele foi pro quarto mês, dele. Era bem pertinho, tinha babá sim, eletrônica, mas eu realmente não imaginava que seria tão demandante. No começo, eu não tive grandes problemas. sim. Ele foi pro quartinho dele, ele acordava ali 2 vezes para mamar, nada demais, às vezes 3, arrotava, voltava para dormir de novo. Era um bebê que dormia relativamente bem, tanto que Danilo uma vez falou, foi ele, eu acho que foi a língua dele. Ele falou assim uma vez para mim: "O povo reclama de barriga cheia, né? Nem é tão difícil assim." E aí aconteceu comigo o que acontece na maioria das casas. Até o terceiro para o quarto mês, o bebê desperta muito para mamar, mas tende a ser assim, Léo. Uns 2, 3 despertares na madrugada, mama e volta a dormir de novo. Sim. Ele não tem hábitos formados, então ele dorme no peito, ele dorme sendo ninado, ele acorda, quando ele acorda ele aceita qualquer coisa, aceita um tapinha no bumbum, às vezes um ninar e volta. Depois do terceiro para o quarto mês, o bebê começa a ficar mais esperto. Ele começa a enxergar melhor, ele começa a ouvir melhor, ele começa a ter mais noção do mundo. E nessa fase, a gente tem a primeira grande regressão de sono. Algumas pessoas associam a um salto de desenvolvimento, outras literaturas falam que é só um amadurecimento do cérebro. E nessa fase, o bebê começa a formar o ciclo circadiano que a gente tem hoje. Então, até o terceiro para o quarto mês, tanto faz para o bebê se é dia ou é É noite. dia e noite, né? Nessa idade, ele começa a entender Entender. o que é dia, o que é noite, a melatonina dele começa a ser produzida. Então, é muita coisa junto. Pense aí, o bebê que enxergava a 25 centímetros, ele começa a enxergar 75 centímetros, ele começa a enxergar cores, ele começa a aprender a fazer mais movimentos. Então, Começa a entender o tudo mundo, né? isso faz com que ele fique mais agitado à noite. E aquelas associações que eu falei um tempinho atrás, elas começam a se formar nessa fase. Novamente, tem bebê que passa por isso muito bem. Tem bebê que não, que
É o que eu mais recebo. Meu bebê dormia bem até que chegou o quarto mês e tudo virou um caos. Nessa fase, alguns bebês começam a acordar a cada 40 minutos, a cada 1 hora, ter despertar prolongado de 2 ou 3 horas na madrugada. Então, é uma idade que as mães já vão com medo e com tensão, as mães que sabem sobre sono, né? Essa transição de mês aí que muitas mães não sabem, né? Exatamente. Tem mãe que não sabe nem da existência disso, que chega no meu consultório desesperado, falando que o bebê tá doente, que tá acontecendo alguma coisa. A mãe começa a achar que o leite é fraco, E que tá com apenas é sono. fome. Exatamente. Por isso que o conhecimento liberta tanto a gente. Se Sim, eu sim. estudei na gestação e eu sei que lá pro terceiro, quarto mês, meu bebê pode ter essa regressão, eu vou ficar desesperada, ansiosa? Quando chegar lá, eu sei mais ou menos Sim. como lidar. Como eu já tinha esse conhecimento, eu esperava que na minha casa acontecesse isso. Passei brilhantemente pelo terceiro, quarto mês. Meu filho não teve regressão. Falei, ó, Deu fui bom. abençoada, deu bom. Realmente aí foi Daqui uns sorte. dias tá indo bem. Ô, Leo, não existe só essa regressão. Durante os 2 primeiros anos de vida, a gente tem cerca de 6 a 8 regressões de sono. Quando deu o mês seguinte, era a próxima data que eu ia me mudar para Jequié. Eita. Então a gente já tava numa ansiedade de modificação de lugar. Meu bebê que acordava 2, 3 vezes no máximo, passou a acordar de 1 em 1 hora. Sério? Foi uma noite, foi 2, foi 3. Falei pro meu marido, ó, eu não dou conta. Não dá pra mim. Se eu não dormir, eu fico doida. Ficava nervosa, já ficava ansiosa pela noite do que ia acontecer. E isso, Léo, eu já ensinava sono desde muito cedo. Só que eu Uhum. ensinava devagarzinho. é, Como eu não tinha grandes problemas, eu ia desfazendo essas associações aos poucos. Quando eu cheguei no quinto mês, eu vi que eu já tinha um problema de insônia do lactente. Aí eu percebi que eu ia ter que ensinar um pouco mais formal. Eu já tinha rotina, eu já ensinava um jeito de dormir e ainda assim eu tive uma regressão Ou importante. seja, você teve que passar na pele mesmo a prova ali Exatamente. para poder Quando eu ensinar melhor, passei né? por isso, falei, caramba, velho. Pense nessas mulheres que passam por isso 1, 2, 3 anos. Isso não é vida, não. E aí eu chamei Danilo, sentei e falei, ó, a gente vai dividir a madrugada, porque eu vou começar a ensinar mais formalmente. Eu sei que tem gente que aguenta, porque o que que acontece? Eu gosto muito de falar isso. Tem uma teoria, que se chama teoria do apego. Como várias outras teorias a gente tem aí, não é nada comprovado cientificamente, mas é uma teoria que fala que nós, como mamíferos, temos que dormir mais próximo. Então, ela apoia muito cama Sim, compartilhada, sim. adormecer no peito. Ela fala que tudo isso é necessidade da criança. E eu concordo em partes com a teoria do apego. Eu acho que a gente tem que ser grudinho mesmo. Eu acho que isso 9 meses passa ali, né? segurança pro bebê. Cordãozinho. Exatamente. A gente tem que ter noção que, principalmente nos 3 primeiros meses, o bebê precisa muito da gente. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado. Porque tudo bem, isso é bom, mas o que isso pode me trazer do outro lado? Sim. Então, às vezes a mãe tá ali, ninguém nunca explicou a ela isso que eu falei, que talvez adormecer A com transição. associações pode dificultar ali na frente. E ela Sim. pensa, tudo bem, eu amo dormir com ele, mas eu não aguento mais acordar 10 vezes. Então, nesse lugar de mãe, que eu acho que a gente tem que ter empatia pela outra mãe, que não adianta só eu falar pra ela que o bebê tem necessidade de dormir De junto, dormir. mas como que eu resolvo ele acordando 10 vezes à noite? É verdade. Existe uma forma de eu fazer isso sem abandonar o meu bebê, sem ter carinho Sim. por ele. Uma coisa não exclui a outra. E Dormir bem não quer dizer que eu sou uma mãe de gelo, que eu não tenho essa relação. A hora de dormir do meu filho é a hora mais gostosa de sair hoje sofrida, porque eu não deixo ninguém botar ele pra dormir. Sou só eu. A gente tem uma troca, eu conto historinha, ele fica no meu colo, ele pede carinho. Mas das 7h30 da noite, Léo, eu não tenho dúvidas que eu vou botar ele no berço, vou dar boa noite e vou sair. E ele vai acordar no outro dia, 7 horas da manhã. isso para uma mãe é tudo, né? Isso é tudo para uma família. Para ele é maravilhoso, que ele Isso, acorda bem sim. humoradíssimo no outro Porque dia. a questão do sono, como você fala, faz bem para a mãe, para o pai
E principalmente para criança, né? Existe uma história, né, de antigamente, não é do meu tempo não, mas Não é do seu a gente, tempo, a gente já não. começa a ouvir. Ah. É que quanto mais a criança dorme, mais ele cresce, né? Isso é verdade. Por isso, Léo, que a gente fala que a criança tem horários determinados para dormir. É lógico, cada família tem que respeitar a sua realidade. Às vezes o pai chega em casa às 8, quer ver o neném, pode dormir um pouquinho mais Sim, tarde? Pode. Mas a gente tem um limite que crianças. E aí eu não tô falando só de bebês, não, tá? sim. O ideal era que todos nós, viu? A gente já tá errado passando de 9 horas da noite. Principalmente as crianças, elas deveriam dormir até as 21 horas. Nesse horário, eu começo a ter liberação do hormônio GH, que é responsável pelo crescimento. Então, criança que dorme bem, ele cresce mais e ele é mais inteligente. Você já ficou sem dormir, tentou produzir no dia seguinte? Não, não vai. É péssimo. Horrível. Criança que dorme mal faz mais birra, é menos criativo, se irrita mais durante o dia, porque não teve um sono de qualidade. Então, não é, primeiro que já não é egoísmo se fosse Sim. só pelos pais, mas é muito pela criança. Esses dias eu recebi numa consultoria uma bebê que já dormia muito bem, mas a mãe queria ajustar um pouco mais. Sabe aquela coisa que já é o 9 e a mãe quer o 10? Sim. E normalmente eu recebo nota 2, nota 1. Quando Eita, vem assim, eu acho até estranho, né? Ela falou, ela é médica também, ela falou: "Ah, Ingrid, minha bebê já dorme bem, mas eu sinto que ela pode dormir melhor, que ela pode ter sonecas melhores." Eu ajustei a rotina, Leo. E a criança já dormia muito bem, tinha um despertar na noite só novinha, tá 5 bom. meses, já era maravilhoso. Aí, há umas 2 semanas, eu recebi uma mensagem dela falando: "Ingrid, eu achava que ia melhorar, mas eu não esperava que pudesse melhorar Tanto. tanto." Porque ela já era uma criança calma durante o dia. Quando a gente acrescentou uma soneca e ajustou a rotina, ela falou: ela passa o dia inteiro sem chorar. Parece que Que ela bom, tomou hein? gosto pelo sono e ela dorme muito melhor de dia, muito melhor à noite. Então a família tem. Eu recebo cada depoimento, Léo, que eu falo: rapaz, meu trabalho é muito legal mesmo, porque eu percebo que eu faço Transformador, diferença na né? Isso é família. bom. Porque você sai de um lugar onde você tá irritado, Sim, cansado, sem sim. vontade de fazer mais nada. Você não quer sair com a criança de casa porque é um trabalho danado e ele não dormiu bem. É um lugar que você volta a dormir. Você volta a ter tempo para o casamento, que às vezes É, você só quer deitar ali, dormir, não tem sim. mais tempo juntos. Você volta a ter tempo para produzir suas coisas, para retornar ao seu trabalho, se esse for o interesse. Principalmente no outro dia, você tem mais paciência com seu filho. Imagino. E como é que você se sente nessa questão? Porque, por exemplo, você é mulher, é esposa, é mãe, é médica, né? E também, só que assim, nada melhor do que você, porque você recebe essas mães e assim, é um desabafo, né? Acaba sendo psicóloga, né, nesses É momentos. muito. E como é que você se sente falando não como médica, mas falando como mãe e como mulher? Sentir na pele o que essas outras mulheres passam, Léo, né? eu falo que meu trabalho ele não é só técnico. Ele exige de mim muita técnica, ele exigiu de mim aí quase 3 anos de formação, mas eu acho que o que traz muitas pessoas para a minha consultoria é exatamente essa conexão de entender que eu também sou mãe, que eu também passei por isso. E muito do meu trabalho não é só falar, faça a soneca tal, tal, tal hora, faça isso e coloque assim no berço. Isso aí, hoje com o chat GPT, se você colocar, me dê o horário de sonecas para uma criança de 5 meses, vai aparecer. Sim. Não é colocar a criança numa caixinha. Então, direto, várias vezes eu abro, tem áudio de 3 minutos. Ah, eu tô me sentindo uma mãe péssima porque eu fiz isso, isso. E eu sei porque eu me senti dessa forma. A mulher, ela se sente mal de querer educar o sono do filho para ela dormir. É como se ela estivesse sendo egoísta. Sim. Porque eu gosto de falar da teoria do apego, Léo. É como se ela tivesse. Se pro filho dela fosse bom dormir mamando e acordar 10 vezes à noite para mamar, ela tivesse que aguentar passar por aquela privação. Senão ela é uma mãe ruim. Isso é muito cruel de se É fazer com a verdade. mulher. Porque o bebê tem necessidades, e muitas. Um bebê Sim, sim. pequenininho, ele precisa acordar para É dependente, mamar. né? Exatamente, ele é muito dependente. Mas a gente consegue encontrar um meio termo entre necessidades do bebê
e necessidades da família. Sim. Porque o que eu aprendi no meu consultório, uma família que funciona bem, o bebê não vai funcionar Imagina. bem. Eu sei que, assim, com certeza você já pegou diversos casos relacionados a isso, porque, como a gente estava falando, né, afeta de modo geral, né, não apenas o sono, né? Então, assim, a autoestima, o relacionamento. Eu creio que, não sei, né, mas assim, você já chegou a salvar algum casamento por essa questão? Olha, o que eu mais recebo, porque eu tenho muitos, na maioria das minhas consultorias, né, participam pai e mãe. Sim, Então, às vezes no meu consultório, eu falo que eu tô trabalhando de psicóloga, né, minha segunda formação. Às vezes o marido vai e fala assim, ó, eu vou falar, viu? Eu vou falar. Eu falo, fale. Aí ele fala, doutora, o neném já tem 9 meses, tem 9 meses que a gente não transa. Aí fica aquele silêncio na sala, a mulher fica com vergonha assim. Aí eu falo, ô homem, como que ela vai transar se ela não dorme? verdade. Não tem disposição para mais nada, Léo. Então, quando a gente tenta ajustar tudo isso, não é só pensando no bem-estar do bebê, né? Várias vezes, quando eu encerro a consultoria, eu tô grávida, eu fico mais emocionada ainda, né? Aí eu recebo uma mensagem, ô, doutora, obrigado, a gente voltou a dormir. Direto eu recebo, porque eu sempre posto minha Sim, cesta do sim. namoro, antes de ter que eu podia tomar vinho, né? Eu postava com vinho, comendo alguma coisa com Já Dan. percebi, é legal. Direto eu Perfeito recebo, aquilo. Léo. Olha a nossa cesta do namoro, doutora, obrigada, você salvou a Sim, sim. gente. E isso para mim, Léo, é muito importante, porque quando eu resolvi sair de algumas partes da pediatria para fazer consultoria de sono, eu tive um conflito interno muito grande. Sério? De, poxa, eu salvava não, né? Mas eu ajudava a salvar um bebê de 500 gramas na UTI, agora eu vou falar sobre sono. Que besteira, era como se isso fosse menos Sim, importante, né? Sempre salvar a vida é o mais importante, mas a gente tem que pensar muito na qualidade de vida que vem depois. sim, perfeito. E eu percebo uma importância muito grande no meu trabalho, porque eu percebo o quanto isso pode modificar famílias e cada vez eu tenho mais certeza que um lar bem estruturado, um casamento feliz, faz com que a criança seja mais saudável. E aí eu tô falando de saúde física mesmo, de saúde emocional, de aprendizado. Então, educar o sono do bebê, criar rotina é fundamental para que a família esteja saudável. E eu tenho um montão de estudo que me Que mostra que legal. crianças criadas em lares saudáveis, organizados, com rotina, têm QI mais elevado, são mais inteligentes, têm melhor relação com outras pessoas. Então não é pontual, não é Bacana. estou sendo egoísta, quero Sim, dormir. sim, perfeito. Tudo isso impacta lá na frente. Legal. Então, doutora, nessa correria, né, nesse dia a dia seu aí, com certeza tem, né? Mas qual é a história mais marcante, assim, que você se lembra, assim, que fala assim, poxa, isso te faz refletir até hoje, né? É porque, assim, você tem sua família, você é defensora da família e só quem, né, defende, entende. Conta pra gente aí um caso, assim, que, não nomes, né, mas coisas que te faz pensar, que te, assim, mexeu no emocional. Léo, teve um caso, inclusive, tem muitos casos legais, né, que são recompensadores, que a gente vê recompensa no trabalho, mas normalmente o que mais mexe comigo, ninguém foi feito para passar por privação de sono, mas às vezes o que acontece? Eu tenho ajuda no outro dia, eu tenho babá, eu não trabalho, eu posso descansar ali em algum horário, eu tenho um marido parceirão, eu sinto pena dessas mães também, porque tá todo mundo cansado, mas às vezes eu recebo na consultoria algumas mães que são só. Por mais que tenham marido, às vezes o marido trabalha muito, moram em lugares que não tem rede de apoio nenhuma. Então, nesse caso, eu fico mexidíssima, porque é muito difícil educar o sono, não é uma coisa fácil. Eu li aqui hoje, amanhã eu vou aplicar e vai Sim, resolver. Às vezes eu fico com famílias 3 meses na consultoria, falando ali todos os dias, acompanhando todos os dias. Então, quando eu pego o caso de uma mulher que ela vai ter que tocar à noite sozinha e no outro dia ela tá com o bebê sozinho de novo, eu já fico com o coração apertado. É a primeira do dia que eu respondo, que eu sei que ela precisa mais de mim. Ontem, eu tava de noite jantando em casa com o Dan, aí eu recebi uma mensagem no Instagram perguntando alguma dúvida não relacionada ao sono. Aí eu respondi.
Aí ela falou assim, doutora, você lembra de mim? Eu sou não sei quem, eu acompanhei com você há mais de um ano. Quando faltava 15 dias para finalizar, eu sumi, porque eu achava que não ia dar certo, que eu estava muito cansada, eu não tinha mais, eu tinha vergonha de te falar no outro dia, que eu não tinha conseguido. Aí eu não lembrei na hora que ela falou, Isso né, depois de Léo? quanto tempo? Passou mais de um ano. Sério? O neném tava com 1 ano e 6 meses ontem quando ela falou. Aí ela falou assim comigo, e eu nunca tive a oportunidade de te agradecer. Eu parei de falar com a senhora porque eu fiquei com vergonha, mas eu continuei ensinando o que você me falou. Deu mais ou menos 1 mês e meio, doutora. Ele passou a dormir. E sabe por que eu ficava com tanta pena dela? O marido dela trabalhava viajando. Sim. Ela ficava o dia inteiro sozinha, ela não tinha ajuda pra limpar a casa, ela não tinha ajuda pra nada, era ela com o bebê o dia inteiro. E o bebê dela, tanto de dia quanto à noite, acordava a cada 40 minutos, mais ou menos, e só voltava a dormir sendo balançado por cerca de 30 a 40 minutos. Eita, Já pensou que uma mulher passar por isso 10 vezes à noite, à balançar noite. uma criança, balançar uma criança? Eu até achei, conversei com ela, falei, se a gente não tiver melhor, eu sugiro que você procure um neuro, porque uma necessidade tão grande de Sim. balanço pode sugerir alguma alteração neurológica. E eu morria de pena dela. Por dentro eu queria dar um abraço nela. Tanto que ela era a primeira a responder. Eu falava, oi, não sei quem. Aí quando ela falou o nome do neném, eu fui nos meus arquivos do WhatsApp para ver se eu lembrava quem Sim. era. Aí quando eu lembrei que era ela, eu falei, muito obrigada pela sua mensagem. Eu fiquei tão feliz de ver, porque eu ficava muito preocupada com você. Tinha muita angústia de querer ajudar o máximo que eu pudesse. Aí ela falou assim, né? Ô, doutora, você salvou minha vida. Sério? Eu consegui emagrecer 20 quilos depois disso. Meu casamento tá super bem e meu bebê hoje tá maravilhoso. Ele não tem alteração neurológica nenhuma. Como a senhora falava, era só hábito, é porque era muito difícil de tirar. Então, Léo, a gente percebe que pequenas coisas que a gente faz, né? Sim. Eu dar uma orientação sobre uma rotina para uma paciente, ficar acompanhando ela durante um mês, vai modificar a maternidade dela inteira. Imagino. Porque assim, é muito diferente você brincar com seu filho tendo dormido à noite do que você ir brincar com seu filho tendo acordado 6, 8 É, vezes. não é fácil, não. Às vezes você não consegue ver beleza na maternidade por conta da privação de sono. E como é que você se sente nessa questão de você poder contribuir, né, com, por exemplo, com essa mãe, nesse caso, de transformar a vida dela? Você falando humanamente. Eu me sinto na obrigação, eu falo que eu sou testemunha do sono. Então eu me sinto na obrigação de propagar isso para mais Sim, pessoas, né? Porque eu já vi muitas vezes muita gente falando que isso é besteira, que uma hora vai dormir, que isso é para ganhar dinheiro na internet, e eu tenho o coração em paz, que não é para isso. isso é bom. Que eu já vi tantas mudanças que eu me sinto na obrigação de falar. Então, se a família chega para mim no consultório hoje e eles têm zero queixas de sono, eu vou perguntar. Eu falo, como tá o sono do neném? Ele tá dormindo onde? Tá satisfatório para vocês dessa forma? Toda consulta eu reservo um tempo para falar sobre sono, porque Perfeito. eu sei o quanto isso é importante. Isso é bom. E falando já da consultoria do sono, né, que você é especialista nisso, como é que funciona essa questão da consultoria? Né? Fala um pouco pra gente, porque assim, as pessoas acham que é só uma consulta ali, talvez, né? O que que acontece? Tem muitos formatos de consultoria, né? A gente tem muitos perfis na internet que falam sobre sono, que vendem cursos de sono. Por que que eu não quis fazer um curso de sono e quis fazer uma consultoria? Porque o que eu enxergo que o que funciona para sua família não funciona para a família dele que tá ali. Sim, Porque nós temos visões de mundo diferentes. Para mim, meu bebezinho de 1 mês, pequenininho, lindo, maravilhoso, dormir no quarto dele era maravilhoso. Para você pode ser um absurdo. sim, Então eu preciso individualizar o que funciona para cada família. Na minha consultoria, o que a gente faz? Eu tenho uma consulta, sim. eu preciso entender o que está acontecendo com aquele neném, porque às vezes a família vem assim, ó, eu tenho um bebê de 2 meses, eu quero que ele durma a noite inteira.
minha santa. Calma. Esse minha santa você tem que registrar. Ele não vai dormir a noite inteira, então a gente precisa de alinhar expectativas. Preciso entender se realmente é algum problema fisiológico. Às vezes eu tenho, Léo, uma criança com a PLV, com refluxo, Sim. tudo isso faz com que ela acorde mais. Eu acho que o grande ganho de ter um pediatra como consultor de sono é isso. Eu não sei apenas técnicas de ensinar o bebê a dormir. Eu conheço bebês. Eu trabalho com bebês há 10 anos. Então, eu sei quantas mamadas o bebê precisa na madrugada, dependendo de como está o Sim. dia dele. Eu sei em qual fase do estímulo motor ele tá. Então, eu preciso primeiro conversar com a família. A gente conversou ali 1 hora, viu quais são os problemas de sono, viu qual é a realidade da família. Eu tenho um quarto só, eu tenho outro quarto, eu tenho ajuda, Sim, eu não sim. tenho. Aí eu falo para a família, o que que vocês querem? Qual é o sonho? Qual é o mundo ideal? Pronto, para a gente chegar nesse mundo ideal, a gente tem esse caminho. Qual caminho vocês acham que funcionam para o perfil de pais que vocês são? Aí a família me Perfeito. fala, eu sou de um perfil muito apegado, eu quero ir muito devagarzinho. Não, eu sou do meio do caminho. Não, eu sou de um perfil que eu quero dar mais autonomia. De acordo com isso, a gente vai traçar uma estratégia. Porque tem mãe também que às vezes não quer também, né? Tirar o, Muito, né, Léo. aquele... Tem muita mãe que me pergunta: é possível dormir bem na cama compartilhada? É possível dormir bem mamando? É possível. É possível ter o melhor sono possível para a realidade daquela família. Talvez esse melhor sono possível para a realidade daquela família não seria o melhor sono alcançado pelo bebê. Mas a gente precisa respeitar aquela Sim, realidade. sim. Não É uma adianta eu escolha, né? querer, exatamente, não adianta eu querer achar que todo mundo vai tolerar todos os tipos de métodos. Tem um montão de métodos de sono, todos validados pela ciência, Sim. mas que podem não ser aplicados por você. E aí, o que que eu decidi fazer? Eu não quis fazer só essa consulta e largar a pessoa solta no mundo. Porque se eu te falar assim hoje, Léo, vai pra academia e faz 4 de 20 de uma cadeira extensora. Você sabe mais ou menos o que que é, não sabe? Diferente se eu chegar um personal para você e falar, Léo, vamos fazer 4 de 20 na extensora, mas você vai segurar 5 na excêntrica, ó, excêntrica é isso. Vamos lá, eu vou contar junto com você. É isso que eu faço na consultoria. É pegar na mão É e... pegar pela mão. Porque o que que eu vi na minha prática? Não adianta saber teoria, eu preciso de executar. Sim, sim. E como envolve muitos fatores emocionais, Léo, às vezes eu sei que a doutora Ingrid me falou que eu não deveria deixar ele dormir daquele jeito, mas ô Léo, tadinho. Ele queria e tava um cheirinho tão bom de cangote de neném, que aí hoje eu não tirei. Não, amanhã eu É faço. fácil. Aí eu faço 2 noites, aí eu largo. Então, a ideia da consultoria é acompanhar a família e pegar pela mão. Às vezes a família não enxerga o que está fazendo de errado. Fala, ai, mas eu tive tantas tentativas, gastou energia errado. Sim, sim, Não imagino. sabia onde estava aplicando, estava fazendo sem conhecimento. E se a família não está segura do processo, não vai funcionar, Léo, não vai. Imagino. Porque, de fato, vem até você desesperada, mas às vezes não quer abrir mão também, né? Exatamente, e por isso que é importante você entender a família. Sim, Às vezes eu tenho famílias que a mãe está passando por um processo de depressão. Eu preciso ter cuidado com essa mãe. Preciso ter cuidado no método que eu vou colocar, porque uma mãe dessas passar por uma sensação de que o filho dela está inseguro, de que ela está abandonando o filho dela, não vai funcionar. perfeito. Então a gente precisa individualizar para cada família para que dê certo. Sim, Senão fica só regra. muito bom. Senão era só entrar na internet e ler. Verdade. Então, doutora, fala um pouco pra gente quem é Ingrid, né? Porque, tipo assim, você chegou em Jequié de paraquedas, muita gente falou, de onde é essa doutora que ninguém nunca viu falar por Cheguei aqui sem aqui, conhecer ninguém. na Terra do Sol, É. Então, Léo, eu sou capixaba, sou do interior do Espírito Santo, longe? longe. Casei com um baiano, vim pra cá. A gente morou em Salvador por 10 anos. Eu fiz minha formação lá. Eu sou formada em pediatria e neonatologia. Então, pra quem não sabe, neonatologista é aquele que cuida dos bebês bem Bem pequenininhos, pequenininho, os né? prematuros, né? Então, minha vida é cuidar de bebês há bastante tempo. Desde que eu me formei em neonatologia, eu comecei a trabalhar com sala de parto, com UTI, Sim, e devagarzinho surgiu
essa demanda, que foi mais uma demanda dos pacientes até mim, sobre abrir o consultório, que não era uma pretensão minha, mas surgiu e eu me joguei no projeto. Com a demanda do consultório, eu percebi que a necessidade de ajustar o sono dos bebês era enorme, e foi aí que eu fiz a minha formação em sono. Então, hoje, Ingrid, 35 anos, esposa de Danilo, mãe de Joaquim, muito em breve de Maria Tereza. Eita, Sou pediatra neonatologista, consultora de sono infantil. muito bom. E me mudei para Jequié há um ano, do nada, mas já estou super bem adaptada. Se adaptou ao som já? Já me adaptei, eu me adapto a qualquer lugar do mundo. Eu não tenho raiz, que eu não sou planta. Perfeito. Um abraço aí para doutor Danilo. Logo, logo você vai estar aqui com a gente, doutor. Se prepare, viu? Então, doutor, é perfeito, né? Muita gente não, de fato não conhece. Fala, doutora Índia, quando a gente às vezes até a gente indica, né? Quem é, de onde é, onde atende e tal, onde é que apareceu do nada, né? E o nosso lema aqui do Promed Podcast é justamente essa consulta, a consulta digital, né? Então, assim, a gente abre as caixinhas de perguntas para que as pessoas possam participar e, de fato, vamos fazer algumas perguntas aqui. Vai se preparando aqui, não foi pouca não, viu? Ótimo. Apesar O povo que... quer dormir, o povo quer dormir. o povo quer dormir, as mães, né? E, assim, na verdade, você faz muito isso, né? A gente vê lá no seu Instagram. Como é que essa junção sua com o Instagram aí? Porque a sua rotina também, né? A gente gosta de trabalho, Léo. Deixa pra descansar quando morrer. Então... Vou fazer algumas perguntas aqui que vocês fizeram, né? Vamos lá aqui que não vou escolher as melhores, viu? Doutora, tem que ter rotina de sono em viagens também? Léo, eu falo que a rotina, ela surge para não nos aprisionar. Se a gente enlouquece, rotina não é legal. Se a gente fizer 80-20, tá de ótimo tamanho. Então, se no dia a dia eu tenho rotina, meu bebê sabe dormir bem em qualquer outro lugar. Então, na viagem, eu posso flexibilizar. O que eu falo para as minhas mães? Neném, deu sono? Faz a soneca dele onde der. Tá na praia, não precisa ir embora. Bota ali uma canguinha no chão, bota o E menino para dorme. dormir ali, deixa dormir. Vive. Bota um canguru e deixa o menino dormir enquanto você passeia. A ideia de estruturar a rotina não é para você ficar em casa preso dentro de casa enlouquecido. Se eu sair, o menino não vai dormir. Sim, E esse é um sim. cuidado que as mães têm que ter, porque às vezes começa a funcionar. Deu certo, o menino tá dormindo bem, eu penso, Deus me livre, se eu sair de casa aqui vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, nas viagens, pode acontecer diferente. O bebê pode despertar mais, pode estranhar o berço, mas a gente tem que viver, gente. Sim, sim. Viver na volta para casa, organiza a casa. Não tem Perfeito. problema. Então, não precisa se aprisionar. Viagem é igual a gente. A gente não come mais besteira nas férias, não dorme num Desse horário um jeito. pouquinho mais diferente. O que a gente precisa ter cuidado? Se eu deixo meu bebê muito tempo sem dormir na viagem, ele pode ficar irritado. E isso pode estragar o passeio. Sim. Então, pai e mãe de bebês tem que saber que viagem com bebê é diferente. Sim, sim. É mais slow. Se eu puder, meu bebê faz 3 sonecas. Faço uma lá no quarto para garantir que ele já dormiu um pouquinho durante o dia. Depois do dia ele Já foi, né? dorme onde der, já foi. Tá tudo certo. É por aí. Doutora, como saber que o desmame noturno está consolidado? A gente fala que qualquer método de sono demora cerca de 30 dias para se consolidar. O desmame noturno, eu preciso ter um cuidado aqui, que às vezes o meu bebê já desmamou, ele não tem mais fome e ele ainda continua acordando por hábito. Gosto muito de dar o exemplo da banana. Bote você, Léo, uma banana do lado da sua cabeceira e bote um despertador às 3 horas da manhã. Coma a banana todos os dias. Daqui a uns dias você não vai estar mais precisando do despertador e você vai acordar por fome. Por fome, né? Hábitos são inseridos muito rapidamente. Perfeito. Então, isso acontece muito. Às vezes, a criança nem tem mais fome, necessidade fisiológica, mas ela se acostumou tanto a acordar naquele horário para mamar que toda noite, 3 horas da manhã, ela Tem que mama. Então, por isso que é importante, quando a gente estiver conduzindo o desmame noturno, a gente não pensar apenas em retirar a mamada.
a gente pensar em ensinar um novo jeito do meu bebê dormir, para que aos poucos aqueles despertares vão diminuindo, até que ele consiga dormir bem sem necessidade da mamada, seja na mamadeira ou no peito. Sim. Mas em média, com 5 a 7 dias, o meu bebê já perdeu aquele hábito maior de mamar. Ele ainda pode acordar pelo hábito de despertar, Aquele mas horário, não né? mais por necessidade. Sim, sim. Pra gente falar que tá concluído, que meu bebê não vai pedir mais, que tá tudo ok, em média 4 semanas. Perfeito. Vamos lá fazer mais um aqui. 3 meses, né? O que é possível fazer? Muita dificuldade para dormir, soneca e acorda com muita frequência sono noturno. Pronto. Essa é. Bebês, essa é densa, viu, Léo? Essa tem muita coisa para ensinar. Sim, sim. Bebês de menos de 3 meses, eles estão numa fase chamada esterogestação. Isso também é uma teoria, tá? Não é comprovado cientificamente. Mas o que que essa teoria diz? Que todas nós, mulheres, deveríamos gestar por 1 ano e não por 9 meses. Isso não acontece porque a gente tem a pelve estreita. Se meu bebê ficasse mais 3 meses aqui, ele não nasceria por parto normal. Então, a natureza muito Sim. inteligente faz meu bebê nascer um pouco antes. Então, essa teoria, ela prediz que todos os nossos bebês são meio prematuros. Então, para completar essa gestação que seria dentro da barriga, a teoria chama de esterogestação. É como se nosso bebê gestasse aqui fora. Então, o que que ele precisa, Léo? De muito colo, de muita sucção, o bebê já suga dentro da barriga, para quem não sabe. Então, meu bebê ainda é muito desprotegido. Então, ele ainda precisa muito de mim para Informação. quase tudo. Por isso que nessa fase, a maioria dos bebês, até os 3 meses de vida, só quer colo, não aceita outra superfície. O seu não veio quebrado. Eu adoro falar isso porque às vezes a gente pensa, meu Deus, Veio com defeito de lá na fábrica. hora que eu orei pouco, veio com defeito de fábrica. Ninguém fala, Léo. A gente só fala da Imagina. coisa boa do menino. Ninguém fala, meu Deus, esse menino meu veio quebrado. Ele só aceita dormir no colo. E Isso pior de é tudo, quando muito tu conversa com a amiga, fala, não, meu bebê dorme. ótimo, ele dorme Aí super que bem. piora. Aí você se sente cocô do cavalo do bandido, pior mãe de todas. Então, é importante a gente alinhar expectativas e entender que bebês pequenos precisam de colo. Então, se você precisar fazer todas as sonecas do seu bebê no colo para que ele durma bem, Perfeito. melhor que ele durma bem dormindo no colo Sim. do que eu ficar tentando tirar todas as Mudar, né? sonecas do colo. O bebê não dormir nada de dia, à noite vai ser pior. Ela me perguntou o que que eu posso fazer para ajudar. Ingrid, então eu não posso fazer nada? Vai ser 3 meses horríveis? Não. A gente tem algumas estratégias para melhorar. A principal das estratégias é tentar ajudar o meu bebê a entender o que é dia e o que é noite. Então, acordou de manhã, tira o pijaminha do bebê, troca de roupa. Eu falo que é ritual do bom Pra dia. entender que é o dia, Dê né? bom dia, filho. O dia começou. Leva pra janela, expõe ao sol se você pode. Leva para dar um passeio em casa. Tenta fazer boas sonecas, mesmo que elas sejam no colo. É sempre válido tentar outra superfície. Então, tentar o berço, tentar deitar na cama com o bebê, na rede, aqui no Nordeste a gente usa muito, Sim. e pode funcionar para que a mãe consiga descansar. Se você não conseguir, aproveita para dormir junto com o bebê. Perfeito. E além disso, outra coisa que a gente pode fazer à noite, deu 18, 19 horas, reduz luz, reduz barulho, tenta deixar um ambiente mais confortável para o bebê, faz um ritualzinho de sono, um Sim. banhozinho relaxante, uma massagem, uma musiquinha, tenta amamentar bem o bebê antes de Mostrar dormir. que já é noite, né? Exatamente. Começar a ensinar para ele que tá chegando a noite. À noite o soninho mais pesado vem. É importante a gente ter um ambiente bom de sono pro bebê. Tem gente que fala assim: "Não, tem que dormir em qualquer lugar, mesmo na claridade, no barulho". Ninguém gosta de Sim, dormir sim. na claridade, no barulho. Então é importante ter esse ambientezinho pro bebê e entender
que devagarzinho as coisas Vai vão acontecer. melhorar. Precisa entender a individualidade desse bebê, em específico, o que que atrapalha ele a dormir? Será que as sonecas do dia são muito ruins que estão influenciando na noite? Será que é um ambiente de sono que é muito ruim? Será que é a hora que eu estou colocando ele para dormir? Gostaria, gente, de ter uma resposta muito fácil para essa mãe. Falar, mãe de 3 meses, é para você fazer isso e isso com seu bebê. Mas sono é um quebra-cabeça. Sim. Precisa de habilidade para a gente ver tudo que pode dar errado e acertar para que esse bebê durma bem. Não é sorte, né? É Não é rotina. É sorte, é rotina. rotina. Esse é o nosso tema desse nosso podcast. Eu vou fazer uma pergunta aqui que não fizeram, né? Mas como a gente trabalha com mídia e tal, essas coisas, a gente é uma preocupação, né, bem atual, né, sobre tela, né? O quanto a tela tem impactado na questão do sono e na rotina, né, das crianças que vêm ali. Como você pode falar isso pra gente? Léo, eu falo, eu tenho um vídeo bem polêmico sobre isso. Eu acho que foi a gente que fez junto, falando que tela é uma miséria. Tela é uma miséria para nós adultos que temos o cérebro formado. Imagina para uma criança que está em formação cerebral. Não é frescura, não é mundo de Alice. Tela prejudica Muito, né? muito, principalmente relacionada 2, 3 horas antes de adormecer. Pensa aí, um bebê que está com o cérebro em formação. Vem aquele monte de luz, aquele monte de barulho, isso altera as ondas cerebrais do cérebro do bebê. Perfeito. Não é historinha para Sim, sim. jogar mais demandas sobre as mães. Eu sei, eu entendo que mães tem gente que tem realidade mais difícil, que não tem rede de apoio, que é ela sozinha, que às vezes a tela entra ali como um socorro. O Sim. que que eu falo para os meus pacientes? Se você não tem jeito de zerar a tela até os 2 anos, faça o seu melhor para que seja o mínimo possível. Bebê hiperestimulado, Léo, dá muita dó. O bebê fica ciscando Sim, pelo sim. berço de noite. Tem bebê que senta e chora agoniado porque foi muito estimulado. E se eu vou te falar, se um brinquedo de luz já é Já. muito estímulo para o bebê, às vezes é o que eu percebia na minha casa quando eu fazia mensário, que iam 10 pessoas lá para casa. Joaquim tinha muito mais dificuldade de dormir. Porque Ficava pensa, agitado. muito barulho, muita gente falando alto, pegando. Imagine uma Uma tela. tela. Então, não é besteira. Se você puder evitar a tela até os 2 anos, é um presente que você está dando pro seu filho. Tem uma idade, é isso que eu ia falar, tipo, você fala até os 2 anos, né? Mas, tipo assim, não é também o recomendado, é isso? Tem uma idade específica para começar a ter Ó, o acesso à tela? o ideal, Léo, é que a gente fosse de 0 a 2 anos zerado de tela. Eu posso ouvir música, mas tela nenhuma. De 2 a 5 anos, cerca de 1 hora por dia. Então, a gente expõe nossas crianças muito, muito mais do que o pequeno cérebro deles aguenta. Se você pensar na gente, se eu chegar em casa agora e eu for ver Instagram, né? Ficar Sim, naquela sim. de rolar, demoro muito mais para desacelerar, para dormir. Eu tenho sono mais agitado, eu sonho mais. A gente sempre tem que pensar se nós adultos tem impacto. Quando você vai para um retiro, para uma viagem, alguma coisa que você desconecta da tela, você fica em outra frequência. Imagine as nossas crianças que Verdade. estão em formação. E esse alerta, na verdade, assim, porque tem muitas mães que às vezes, beleza, proíbe o filho, mas ela tá o tempo todo também. Com Então a certeza. criança, a mãe, o pai é um espelho pro filho, né? O que ele faz, a criança quer fazer da mesma forma, Com certeza. Meu né? filho pergunta: o Joca pode ver tela? Porque a gente fala que não Sim, pode, mas a gente trabalha muito com sim, celular. sim. A gente fala: filho, é trabalho, não pode. Aí ele pergunta: já acabou de trabalhar? Já vai deixar o celular? Então, Léo, se a Isso gente for entrar no quanto a tela impacta nas nossas relações, o buraco é ainda mais embaixo. com certeza. Você é da mídia. Eu uso meu Instagram como uma ferramenta de trabalho. A gente não está falando aqui que a gente vai voltar para o tempo das cavernas Sim, e sim. que meu filho nunca vai ver televisão, nunca vai ser exposto ao celular. Isso está cada dia mais difícil. Mas quanto mais eu coloco tela como um problema,
mas eu evito. Hoje uma mãe falou pra mim no consultório, tô com muita dificuldade de meu bebê dormir e tal, ela é muito agitada. Eu falei, tem tela? Ela falou, doutor, o pai não consegue brincar. Aí, enquanto eu vou pra academia, ela fica de 8 às 10 da noite na tela. Eita, Cara, logo à noite, essa menina não vai dormir. verdade. E aí a gente joga a nossa responsabilidade pra tela, porque é lógico que dá muito mais trabalho brincar do que Sim, colocar na sim, tela. imagino. E ainda tem, Léo, a falácia de que tela estimula a fala. Não tem como não. De jeito nenhum. Então, tela sempre. Quanto menos, melhor. Melhor. Se você não consegue zerar, que seja Na- o menos e o mais longe do Isso na sono gestação possível. também impacta? Por exemplo, como você está gestante, você vê Não, muita eu tela? ver telas Não influencia. para o meu bebê diretamente, não tem nenhum estudo que relacione o quanto isso é ruim. Mas como eu disse, se eu chegar para ver tela em casa agora, meu sono vai ser pior. Sim, Meus níveis de cortisol se aumentam. E isso é pior para o meu sim. bebê. Não vai diretamente, né? Indiretamente acaba Exatamente, mas acontecendo. indiretamente acaba Perfeito. afetando. Vou fazer mais uma pergunta aqui do Instagram, né? Que a galera compartilhou aí, muito bom. Como prolongar as sonecas? Bebê de 6 meses, soneca dura só 30 minutos. Pronto, primeiro aqui é importante a gente entender algumas coisas. Sonecas podem ser curtas por alguns motivos. O principal deles é a inabilidade de unir aqueles ciclos de sono que eu falei, né? O bebê dorme muitas vezes com uma associação muito forte, então ele dorme ou mamando ou sendo ninado. Quando dá 30, 40 minutos, que é quando ele termina o primeiro ciclo de sono, a maioria dos bebês aí vai entre 30 e 50. O que é um bebê que tem habilidade de emendar? Ele só vira para o lado e dorme. Um bebê que não tem habilidade, ele acorda e pede ao adulto o mesmo estímulo que ele teve para iniciar sonecas. Sim. Por que as mães falam assim, Ingrid, se ficar no meu colo, com o peito na boca, dorme 2 horas, e se ficar no berço, dorme só 30, 40 minutos? Exatamente por isso. Porque o meu bebê não tem a habilidade de unir ciclos de sono. Idealmente, o que eu devo fazer para um sono de qualidade? Ensinar o meu bebê dormir de tal forma que ele não precise de tantos estímulos para unir esses ciclos. Então, quanto menos estímulo do adulto eu tenho, mais fácil é para ele voltar a dormir. Então, se eu tenho um ninar mais leve, se eu tenho um bebê que dorme só no colo, se eu tenho um bebê que dorme já no bercinho, só com tapinha no bumbum, a chance desse bebê conseguir unir os ciclos de sono é muito maior. Doutora, meu bebê já faz isso e continua acordando. Tenho 2 caminhos. O primeiro caminho é a autonomia de sono, que é o mundo ideal que eu falei pra vocês, aquela Sim, coisa sim. bonitinha que eu boto o Joca no berço, dou boa noite e ele dorme. Sim. Esse bebê, ele não precisa de ninguém para dormir. Ele não precisa de mim, ele não precisa da chupeta, ele não precisa de ninar. Ele é autossuficiente para dormir. Meu bebê, Léo, é incrível. Eu tô com ele no colo, eu falo, filho, é hora de dormir. Ele começa a se concentrar. Ou ele faz um barulho e ele se nina, ou ele fica olhando para algum ponto Sim. fixo e dorme. Ele Eita, isso é criou bom, uma hein? habilidade de 1 ano e 6 meses que eu ensino, se fazer dormir. Uma dependência, né? Quando o bebê Própria. tem essa autonomia, ele une os ciclos de sono. Doutora, meu bebê também tem autonomia e ainda assim ele faz só 30, 40 minutos de sono. Aí existem o que a ciência chama de pequenos dormidores. Você foi sorteada, minha santa. É aquele bebezinho que recarrega a Sim, bateria igual o rapidamente. carregador rápido do celular. E aí já tô Para pronto de ele, novo. 40 minutos tá ótimo. Dormir e acorda novo. Isso é um diagnóstico de exclusão. Eu preciso ter ensinado tudo aquilo, eu preciso deixar a rotina boa, eu preciso gastar energia Sim. para falar, não, tá tudo ok e ainda assim ele dorme pouco. Se for isso, não tem problema nenhum, é o suficiente para ele. Mas, Léo, isso é bem pouquinho, tá? Eu não Sim. tenho nem 10% de pacientes que são assim. Né? A Isso é bom. maioria é rotina desajustada ou essa inabilidade de unir os ciclos de sono. O que essa mãe pode fazer? Ou começar a ensinar de uma nova forma ao bebê,
a dormir com menos intervenção, ou toda vez que o bebê acordar de um ciclo de sono, ela ir lá e oferecer o mesmo estímulo para que ele volte a dormir. Nem sempre o bebê vai aceitar, mas o que eu sugiro às minhas mães? Acordou estressado, irritado, coçando o olhinho, parecendo que ainda está com sono, tenta. Muitas vezes o bebê queria dormir Dormir mais e mais. não consegue. E a mãe Por vai essa tirar. inabilidade. Por isso que sou testemunha da autonomia. Se você Verdade. ensina, o menino dorme o quanto Com ele quer. certeza. E aqui você está entregando ouro, né? Muita coisa. Mas só que, assim, nesse ouro que você está entregando aqui hoje, na mentoria, tem muito mais coisas ou Ah, com não? certeza, Léo. É o que eu falo. Tem muitas mães que falam assim pra mim, doutora, depois daquela live que você fez, eu consegui fazer. Eu acho, Léo, que a gente tem que ser inteligente, sabe, Ingrid? Sim, Tem informação de graça no Instagram. Se abrir a quantidade de vídeo que eu tenho, a quantidade de falando. caixinha de perguntas que eu faço, dá pra você modificar muita coisa. Tem muita mensagem que eu recebo, ó, doutora, depois que eu vi você falando sobre isso, eu apliquei isso. Então dá pra melhorar muita Bastante, coisa né? só com Com essas o básico, né? informações. É lógico. A gente tem casos mais difíceis. É como a gente falou, tem família que precisa de ser levada Sim, pela mão, porque precisa de suporte emocional. Às vezes, o que eu falo de maneira genérica não se aplica ao seu bebê. Então, por isso que a consultoria é individualizada, né? sim, Eu perfeito. faço para aquela família. Ali o ouro tá escondido atrás do arco-íris, que é realmente eu monto para aquela família. Eu não vou com alguma coisa pronta. Mas o que a gente tenta trazer de informação é realmente para ajudar o máximo de pessoas E possíveis. isso está também muito entrelaçado na questão do pai e da mãe. Que às vezes não é nem do bebê, né? Léo, quase nunca é o bebê. Sério? Quase sempre é a gente. O bebê vem com todas essas imaturidades. Se eu tenho segurança e se eu tenho conhecimento, eu ajudo meu bebê a passar por essas fases. A maior dificuldade que eu tenho na consultoria são com pais ansiosos. Imagina. É a maior dificuldade. É o que a gente falou aqui antes de Sim, começar o podcast. minha Meu estado de espírito, como eu lido com aquilo, sim. quanto de ansiedade, de medo eu tenho, influencia demais em como eu vou lidar com essas coisas iniciais. E meu filho sente tudo isso. Tem gente que fala assim: "Ah, autonomia de sono é uma covardia. Como assim? Você deixa o bebê no berço para dormir sozinho, ele vai se sentir inseguro." Léo, é exatamente o contrário. O bebê se sente tão seguro, eu fui tão segura no meu processo, eu passei tanta segurança para o meu bebê que ele pensa: eu não preciso de ninguém para dormir, eu consigo Sim. sozinho. Se eu precisar, a minha mamãe vem. Eu Isso é repito bom, essa né? frase para Joaquim desde que ele tem 4 meses. Filho, você vai dormir no seu berço, você consegue, você é capaz. Se você precisar de verdade, a mamãe vem. Léo, eu passo por fases de vacina, de virose, de mudança. Meu filho só me chama quando ele precisa. E quando ele precisa, eu sei que eu tenho que ir. Alguma Sim. coisa aconteceu. Isso é bom. Ou ele tá muito melado de xixi, ou ele tá com febre. São raras as vezes que é um denguinho. Sim. Ele criou tanta autonomia e tanta segurança porque eu fui segura no meu processo. Eu Perfeito. falo direto com as mães: se eu pego o meu neném para ensinar, ó, filho, a gente dormia mamando, agora a mamãe vai te ensinar a dormir ninando. Se eu vou assim, Léo, ai, tadinho, eu sou a pior mãe do mundo, eu não devia estar fazendo isso. Gente, o meu bebê sente tudo, ele é uma Sim. esponja. Como que ele vai ter segurança em adormecer se eu não tenho segurança no que eu estou ensinando? Então, Verdade. faz parte do processo, você tá seguro, por isso que você precisa, Léo, de escolher alguém bacana para te guiar, né? Porque às Sim. vezes você cai. Quando eu digo que eu fiz muito curso, eu fiz muito curso. Desde aquele curso que aparece assim: seu bebê no berço em 3 dias. Eu queria saber o que essa pessoa se propõe a vender, porque eu Sim. precisava saber o que eu preciso combater. Essa história de que tem um monte de picareta na internet, tem porque as pessoas boas ficam quietas. Verdade. As pessoas Tem com até um ditado sobre isso, né? conhecimento, é culpa nossa, Léo. Sim. Que Se o. eu, que sou pediatra, tenho formação, faço as coisas com responsabilidade e fico quieta,
O picareta que fez um curso de Sim. 1 mês vai falar assim na internet, seu bebê em 3 dias no berço, e a mãe que está em privação de sono, ela vai comprar. Vai comprar. Então é responsabilidade minha também. Sim, sim. Por isso que a gente tem que aparecer. Verdade. Essa questão de você aparecer e falar, né, a verdade, entregar tipo, o trabalho de verdade, né, que vocês fazem. No caso que você faz, tem um ditado que fala, né, que o que mais a gente se preocupa não é nem com o barulho dos ruins, né, como você falou, né, dos picaretas, é o Com o silêncio silêncio dos dos bons. bons. E é responsabilidade nossa. Se você tem uma formação acadêmica, se você é responsável no que você faz, você precisa aparecer. Ai, quem Sim, aparece é picareta. Não é assim, não. sim. Tem tanto picareta aparecendo que parece que é isso. Mas dá para fazer um trabalho de qualidade na Sim, sim. internet. Dá para ser sério vendendo curso. Dá para fazer um trabalho embasado cientificamente. Por isso, Léo, que se aparecer uma família para mim hoje e falar, ai, doutora, eu quero fazer o desmame noturno do meu filho de 4 meses. Eu não faço. Eu sou pediatra. Eu sei que aquele bebê tem necessidades. Sim. A literatura não me libera de fazer isso. Uma coisa é se você for abençoada e seu filho dormir. Deixa ele dormir que o sono alimenta. Outra coisa é eu te ensinar um método para calar a necessidade do seu bebê e eu poder impactar no ganho de peso, no desenvolvimento dele. Então, Perfeito. tudo que eu faço no sono é baseado em ciência, em bons estudos, não tem nada fonte e vozes da minha cabeça, nem apenas Sim. prática de mãe. Tem Legal. muito do que eu trouxe também, isso agrega, mas tem que ser baseado em Sim, sim. evidência. Eu quero aproveitar esse gancho que você falou, a gente falou aqui agora, né, sobre internet e tal, essas coisas, Instagram você falou também. E a gente entrar um pouco na linha do marketing, né? Você como médica, que eu trabalho nessa linha, né, da saúde, eu já ouvi muitos médicos falando. Eu estudei tanto para isso, para ter que passar por isso. Como é que você enxerga hoje o marketing, né, nessa realidade atual? Léo, eu enxergo o marketing como fundamental. Para mim, o médico que não enxerga que a nossa comunicação hoje é pela internet, ele está anos-luz atrás e ele está contribuindo com isso que eu estou falando, com deixar picareta aparecer. Porque a gente tem ótimos médicos trancados dentro da universidade, dentro do hospital escola, que acham que é errado aparecer, que aparecer na Aparecer. internet é fazer dancinha. E Sim. não é. A gente consegue fazer um trabalho muito sério e o marketing impulsiona isso. Eu cheguei em Jequié há 1 ano. Ninguém me conhecia, eu não conhecia nenhuma pessoa aqui. Você só fez todo esse trabalho com marketing? Fiz tudo com marketing, eu não conhecia Sério? ninguém, Léo. Cheguei aqui, eu liguei, alguém me deu o contato da coordenadora da Santa Casa e falei: tem trabalho para mim aí? Tem alguma clínica onde eu possa atender? Eu não tive ninguém para me indicar para nada. Hoje, Hoje, graças a Deus, minha agenda é lotada. através do E isso marketing. foi através do marketing. Não dá, é lógico, a gente faz um bom trabalho, não adianta nada, Léo, você sabe. A Sim, pessoa sim. pode chegar para você e falar: eu quero o seu pacote premium. Se ela não fizer um bom trabalho, as pessoas vão É ver, vão verdade. chegar lá e falar: é só marketing. Mas um bom trabalho Sim, aliado ao marketing te coloca anos-luz na frente. Para mim é obrigatório, não tem sim, como você estar escondido em casa. É o que eu falei, as pessoas não sabem que bebê tem dificuldade de sono. Se eu não for para a internet, que é o nosso sim, principal meio hoje, e te falar: ei, mulher, você que tá grávida, comece a estudar sobre sono, é um problema que as pessoas nem sabem que vão ter. verdade. Às vezes elas nem sabem que tem um profissional Nem que se resolve prepara isso. para isso, né? Aí, em vez de aparecer um pediatra com formação, com pós-graduação, aparece uma pessoa aleatória que fez um curso de 1 mês, investiu E muito em muito, marketing e aparece para ela. verdade. Então, o bom profissional, ele é responsável por Sim, contribuir para a informação de qualidade chegar. perfeito. Esse recado é para você que é da área da saúde e tem medo de investir. Olha o relato dela, né? E você tem que investir no marketing, porque senão você vai ficar para trás, como ela falou, anos-luz, né? Então, falando sobre isso, né? Hoje, aí você tem um vídeo lá que a gente fez, né? Fizemos vários, na verdade, mas teve um vídeo que no orgânico bateu quantas mil visualizações? Conta aí pra gente. Rapaz, lá eu tive um tempo que eu tava, logo quando eu vim pra cá, né, eu pensei: as pessoas precisam me conhecer, Sim, então eu preciso ter tráfego. Depois de um tempo eu falei: eu vou tentar ficar aqui no orgânico. E tem muitos vídeos, uns que a gente sim. fez, tem 50 mil Orgânico? visualizações no orgânico. Sério?
Quando você faz um bom conteúdo e ele é feito de uma forma boa, Sim, une o útil ao agradável, vai ter entrega. muito O bom. que não adianta. Eu tenho um marketing maravilhoso, você deve passar por isso, uma pessoa muito ruim. Então, quando a gente une os dois, a entrega é muito melhor. O médico tem muita dificuldade de ter tempo para gravar, né? De se Sim, dedicar sim. àquilo. Às vezes a gente quer fazer tudo, quer abraçar o mundo e não dá. Não é, né? Não tem como você fazer tudo. Então, Sim, se você puder ter alguém para ajudar, para tocar aquilo, a gente não tem habilidade com isso. A gente ficou perfeito. 10 anos de formação aprendendo outras coisas. Você Sim, estudou só para isso. Por que que eu vou fazer o trabalho? verdade. Então, se eu adianto, fica bom para mim, você me leva uma coisa muito mais estruturada e a chance desse material ficar muito melhor, muito mais atrativo para o público é enorme. Sim. Conta um pouquinho da sua experiência aí pro pessoal que vai ali assistir com a Promed. Como é que é essa experiência? Que assim, agora, né? TT deu uma Daqui a pouco a seguradinha. gente E volta, aí a temos gente, muitos essa pausa, projetos por aí. tem uma pausa, mas assim, antes disso, essa pausa a gente trabalhou bastante, como você falou. Eu nem sabia que tinha dado esses 50 mil, né? É, tem vídeos ótimos rodando super bem. Conta um pouco aí pra gente como foi essa experiência com a Promed, que tem muita gente em dúvida aí em cima do muro. Léo, eu acho que não deve nem ser uma dúvida. Eu acho que o médico que quer se posicionar no mercado, ele precisa de um profissional responsável por isso. Eu faço muita coisa, eu não tenho dificuldade de aparecer, então para mim abrir, Sim, gravar caixinha de história, mas uma coisa mais bem feita, bem editada, que eu penso, eu atendo o dia inteiro. Eu tenho um WhatsApp no final do dia para responder. Se eu for pensar em gravar, em editar, em cortar, como eu falo, eu cuido de cocô de neném. Você cuida de marketing. sim. Você vai fazer com excelência. E para mim foi muito tranquilo, porque você é o tipo de profissional que eu gosto. A gente sentava em uma hora e gravava o quê? 15 vídeos, né, Léo? Verdade. Bem, bem livre, mas de boa E nisso o qualidade. pessoal lá trocava de look umas 4 vezes, viu? Então, para quem tem dificuldade, para quem está começando ainda mais, é Sim, muito importante um profissional para te guiar, porque às vezes você não sabe o que você está fazendo. Do mesmo jeito que a gente falou aqui que tem que aparecer, não é aparecer de qualquer sim, forma, sim. né? O Instagram hoje já é muito diferente Com do que foi há certeza. 5, 10 anos atrás. Sim, Você consegue entregar uma coisa no orgânico, mas é difícil que aquela entrega do Instagram sim, gravado aqui assim seja muito boa. Então vale a pena investir num bom profissional. sim. Vale. Eu até reclamei com o Danilo esse mês que eu tô aqui com o meu barrigão, eu falei, tô conseguindo gravar nada. Por que que eu não marquei com o Léo esse mês? Porque realmente as nossas demandas são Sim, muito sim. grandes. Se você não dedicar um tempo, uma programação para aquilo, não vai sair. Sim, com certeza. E de fato, dou parabéns a vocês, né? Porque assim, vocês enxergam isso de forma, né? Como eu falei, tem muitos médicos que chegam, eu estudei tanto para que eu tenha que parar na frente de uma câmera e estar gravando, né? E eu busquei muito, a gente aqui da Promed buscou muito se especializar justamente para entender a rotina de vocês, né? Esse podcast, de certa forma, está sendo gravado justamente por isso. Como a gente falou, a rotina. Hoje mesmo você teve o dia corrido e tal. Imagina se fosse ao vivo, né? Então a gente tem um horário a ser postado e tudo mais, né? Mas, né, doutora, fale para o pessoal aí onde te encontrar para querer saber mais sobre essa mentoria do sono, que sono não é sorte, é rotina. E essa rotina eu sei que ela vai poder lhe ajudar. Conta aí Vamos para o lá. pessoal. Então, se você ouviu por aí que é assim mesmo, que o menino não dorme bem, que é só esperar até 2 anos que vai passar, a gente veio nesse podcast aqui falar mais uma vez que não precisa ser assim. Que a gente pode ajustar a rotina, ajustar a forma de dormir e que tem como bebês, mesmo os pequenos, dormirem bem. Tem como a maternidade ser leve. Não é toda mãe que vai ficar igual enlouquecida com os cabelos para cima porque o menino não dorme. Tem muita coisa para a gente fazer. Eu atendo online o Brasil inteiro, nas consultorias de sono, consulta de rotina também. A gente vai desenhar uma coisa específica para a sua família. Tem chance para você. Eu sei que você está falando que eu já fiz um montão de coisa e não resolveu. Provavelmente você não fez a coisa certa. Além de tudo, aqui em Jequié, eu atendo na Kinder Clinic, consultas presenciais, mas já estamos perto de parar, porque tem Dá uma neném chegando. pausazinha. Mas em breve
a gente volta. Com certeza. Doutora, a gente quer te agradecer, né, por ter vindo aqui trazer essa experiência que você tem, que não só como médica, mas também como mãe, como mulher, como um profissional de excelência. A Promed te agradece por essa visita. A gente vai se encontrar logo, logo aí para a gente começar a voltar aos conteúdos, Com né? certeza. Então, muito obrigado e seja sempre bem-vinda. As portas estão sempre abertas aqui. E agora a gente encerra, né, aqui o podcast. Eu quero que você deixe uma mensagem para os seus seguidores, para as mães, né, que tem aí seu bebê e quer muito dormir. Eu agradeço, Léo. Eu acho que a gente tem que ser responsável por levar informação de qualidade, né? Esse aqui é um canal para que a gente leve informação de qualidade. A população necessita disso. Nós, profissionais de saúde, temos essa obrigação de educar o nosso público, Sim, de saber o que eles precisam, auxiliar. A gente sabe que o acesso à saúde aqui ainda está melhorando, já melhorou muito, mas ainda precisa de ajuda. Então, esse canal é um canal gratuito. Ó a quantidade de conhecimento verdade. que a gente trouxe aqui de Sim, graça. sim. É muito legal estar É a aqui. consulta digital, né? Verdadeira consulta Exatamente. digital. Participar disso. Eu queria agradecer a todo mundo que dedicou o seu tempo para assistir. E mais uma vez eu queria falar: não precisa de ser assim. Tem como a gente fazer diferente. Tem como todo mundo dormir. Quem me acompanha no Instagram tem muito conteúdo de graça. Eu sempre falo sobre sono, pelo menos uma vez na semana eu faço uma caixinha só sobre sono para ajudar o máximo de mães que eu puder, porque a maternidade não é isso. Não é esse poço escuro sem dormir. Tem como ser melhor. Obrigada, Perfeito. viu, Léo? Obrigado, eu que agradeço, né? Todos nós aqui agradecemos. E eu quero agradecer também a você que acompanhou a gente até aqui esse finalzinho desse episódio. Quinto episódio, Promed Podcast, a sua consulta digital. Aguarde que logo, logo teremos mais episódios e aguardamos com a sua audiência. Muito obrigado e até a próxima.